E aí, pessoal, beleza? Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num dos períodos mais sinistros e ao mesmo tempo fascinantes da história da humanidade, a Segunda Guerra Mundial. Mas calma lá, não vai ser aquele papo chato de historiador, não. A gente vai desvendar 10 curiosidades bizarras, daquelas que você provavelmente nunca ouviu falar na escola. Se preparem para descobrir coisas absurdas que rolaram na Alemanha nazista, desde tecnologias que pareciam coisa de ficção científica até planos mirabolantes que, se tivessem dado certo, podiam ter mudado o rumo do planeta. Então já deixa o like, se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nadinha. É isso aí, galera! Enquanto o mundo estava em guerra, os nazistas estavam de olho também no espaço. Parece até roteiro de filme, mas é verdade. A mente por trás dessa maluquice era Wernher von Braun, um engenheiro brilhante, mas completamente seduzido pela ideologia nazista. Ele liderou o desenvolvimento do V2, o primeiro míssil balístico de longo alcance do mundo. Imaginem só um foguete capaz de carregar uma tonelada de explosivos a mais de 300 quilômetros de distância, em questão de minutos. Era a arma perfeita para espalhar o terror, mas também um passo gigantesco para a exploração espacial. E o mais irônico é que depois da guerra, os Estados Unidos recrutaram o Von Braun e usaram o conhecimento dele para criar a NASA e mandar o homem para a Lua. Quem diria, hein? Os foguetes que um dia espalharam medo abriram caminho para as estrelas. Se tem uma coisa que os nazistas levavam a sério, era a comunicação. Mas não era qualquer conversa de botequim, não. Para garantir que os planos secretos não caíssem em ouvidos errados, eles criaram o Enigma, uma máquina de criptografia super complexa. Imaginem um monte de engrenagens, fios e rotores girando sem parar para embaralhar as mensagens. Era praticamente impossível decifrar. Mas tinha um probleminha: do outro lado da guerra estavam os britânicos. E eles tinham um trunfo na manga. Alan Turing, um gênio da matemática. Turing liderou uma equipe secreta que trabalhou dia e noite para quebrar o código do Enigma. E não é que eles conseguiram? Essa vitória foi crucial para virar o jogo da guerra e, de quebra, deu o pontapé inicial para a era dos computadores. Meus amigos, a inteligência artificial que a gente conhece hoje em dia deve muito ao trabalho desses caras geniais. A gente sabe que Hitler queria dominar o mundo, né? Mas e se eu te contar que até a Suíça, famosa pela sua neutralidade e pelas montanhas imponentes, estava na mira do Führer? Pois é, os nazistas desenvolveram planos detalhados para invadir o país. E não era blefe, não. Eles viam a Suíça como um ponto estratégico, um centro financeiro importante e um possível refúgio para inimigos do regime. Mas tinha um porém: invadir a Suíça não seria nada fácil. Os Alpes sempre foram uma fortaleza natural, e os suíços estavam preparados para defender cada centímetro do seu território. No fim das contas, a invasão nunca aconteceu, mas os planos secretos revelam a ambição desmedida do Terceiro Reich e a paranoia que tomava conta da mente de Hitler. Se tem uma coisa que os nazistas dominavam, era a arte da manipulação. E o maestro dessa orquestra do mal era Joseph Goebbels, o ministro da propaganda. Ele sabia como ninguém usar a mídia para controlar a população. Jornais, rádio, cinema, até os cartazes nas ruas, tudo era cuidadosamente planejado para enfiar na cabeça das pessoas as ideias do nazismo. Era uma lavagem cerebral em massa. Goebbels repetia as mesmas mentiras 1000 vezes, até que elas se tornassem verdades absolutas. Ele demonizava os inimigos, exaltava a figura de Hitler como um deus e prometia um futuro glorioso para a Alemanha. Tudo embalado por uma estética impecável. Infelizmente, essa máquina de propaganda funcionou muito bem e arrastou milhões de pessoas para a escuridão do nazismo. Quem diria que Hitler também era fã de arqueologia? Mas calma lá, não era bem por amor à história, não.
Ele usava arqueologia para tentar provar as suas teorias absurdas sobre a supremacia da raça ariana. Imaginem expedições financiadas pelo governo nazista, explorando sítios arqueológicos em busca de artefatos que comprovassem a existência de uma civilização ariana superior. É claro que tudo não passava de pseudociência, uma tentativa desesperada de encontrar justificativas para a ideologia racista do nazismo. Essas expedições buscavam por artefatos que, na cabeça deles, provassem a existência de uma antiga raça ariana superior. Mas a verdade sempre aparece, né? A história não se deixa manipular tão facilmente. A gente já falou de coisas sinistras aqui, mas a divisão de Dirlewanger era o suprassumo da crueldade. Liderada pelo sádico Oskar Dirlewanger, essa unidade era composta por criminosos cruéis, psicopatas e gente sem escrúpulos. Imaginem o pior tipo de gente que vocês podem imaginar. Junta num grupo paramilitar com carta branca para matar, torturar e destruir. A divisão de Dirlewanger era o braço armado do terror nazista, famosa pela brutalidade inimaginável. Eles agiam com uma violência desmedida, cometendo atrocidades que até hoje chocam o mundo. Era o lado mais obscuro da guerra, uma mancha na história da humanidade. E se eu te contar que os nazistas tinham um plano para criar uma raça pura de arianos? Parece filme de terror, mas é a mais pura verdade. O Lebensborn era um projeto social que incentivava a reprodução entre alemães racialmente puros. Jovens mulheres eram selecionadas para gerar filhos com oficiais da SS, tudo em nome da eugenia. Os bebês considerados perfeitos eram criados em lares especiais, doutrinados desde cedo com a ideologia nazista, enquanto as mães que não se encaixavam no padrão de beleza ariana eram humilhadas e muitas vezes separadas de seus filhos. Era uma tentativa doentia de controlar até mesmo a biologia humana, moldando uma sociedade de acordo com os ideais distorcidos do nazismo. Na guerra, nem tudo se resume a tanques e explosões. Os nazistas sabiam que a mente humana era uma arma poderosa e usaram isso a seu favor na guerra psicológica. Panfletos com mensagens falsas eram espalhados para desmoralizar o inimigo. Rádios transmitiam programas em diversas línguas, semeando o medo e a discórdia entre os aliados. Eles até criavam sons falsos de tropas se movimentando para confundir os soldados e levá-los para armadilhas mortais. Era a arte da manipulação em sua forma mais sofisticada, um jogo mental que podia ser tão eficaz quanto qualquer bomba. Já ouviram falar do Pervitin? Era como se fosse o energético dos soldados nazistas, só que bem mais potente e perigoso. Essa metanfetamina era distribuída aos montes para manter os soldados acordados, focados e dispostos a lutar por dias a fio. Era como se a droga anulasse o cansaço, o medo, a dor. Mas a conta sempre chega, né? Muitos soldados desenvolveram dependência, sofreram com os efeitos colaterais brutais, como paranoia, agressividade e colapso mental. Era um preço alto a se pagar pela energia artificial, uma face obscura da guerra que muitos preferem esquecer. E se os nazistas tivessem criado uma arma capaz de destruir cidades inteiras com um raio da morte? Parece roteiro de filme de ficção científica, né? Mas acreditem, eles tentaram. O canhão solar era um projeto ambicioso e completamente insano de construir uma estação espacial capaz de concentrar a energia do Sol e disparar raios poderosos contra a Terra. Imagina o estrago que isso não causaria. Felizmente, o projeto nunca saiu do papel, mas serve como um lembrete da ambição desmedida e da busca por armas de destruição em massa que marcaram esse período sombrio da história. E aí, pessoal? Gostaram de conhecer os segredos obscuros da Alemanha nazista? Vimos que, por trás da máscara de poder e da propaganda enganosa, existia um lado sombrio, marcado por experimentos científicos bizarros, planos mirabolantes, manipulação em massa e uma busca
implacável por armas de destruição em massa. É importante a gente conhecer a história, por mais cruel que ela seja, para não repetirmos os erros do passado. Então, não deixem de pesquisar, de questionar e de manter viva a memória das vítimas do nazismo. A história é um ciclo e cabe a nós garantir que a barbárie do passado não se repita no futuro.